Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, falando do Brasileirão, 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conseguiu aí o resultado positivo pelo placar de 2-1, né, levando susto no final da partida, né, na pressão do Mirassol, mas o Flamengo conseguiu uma vitória importante, interrompendo a sequência da sensação do campeonato, que é o Mirassol, que é estreante do Campeonato Brasileiro, inclusive. E a equipe do Rafael Guanais vinha de 9 jogos sem perder. Então o Flamengo conseguiu aí um resultado muito importante. Os gols de Léo Pereira e também do Plata, mas, né, que no primeiro tempo que teve uma grande atuação, mas no segundo tempo deixou a desejar. Então isso é, né, mais importante saber. Mas o Flamengo conseguiu aí, é, tendo aí o jogo que aconteceu. O time do Flamengo fez 2-1. A equipe, né, do time do Interior Paulista fez o gol com o Gabriel, ex-Flamengo, né? E tendo aí no seu primeiro jogo no Maracanã, na história, inclusive, né? Nunca tinha jogado no Maracanã, né? O Mirassol. Então temos aí essa, esse jogo que nós vamos estar falando. O Flamengo é o líder do campeonato, 40 pontos ganhos. E hoje, se o Palmeiras perder, ou melhor dizendo, empatar, perder, tropeçar contra a equipe do time do Ceará, garante aí o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Que temos aí nessa última rodada, porque o Flamengo tem pela frente o jogo contra o Sport, né? Que está aí para ser realizado, né? Nesse jogo que está para realizar o jogo que nós vamos estar acompanhando aí. Sport Flamengo, que nós vamos estar acompanhando. Mas vamos falar aqui, pessoal. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanha também pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversas de Torcedor Notícias no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, terças e quintas, 18 horas com vocês e também às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioinsc.com, também pela Rádio Net e também pelo YouTube, trazendo as informações do seu grupo do coração, também da seleção brasileira, do esporte em geral e também com opinião de qualidade, é claro, com o Roberto Baggio, Geraldo Rodrigues e eu, toda a nossa equipe, para você e por você, aqui do Conversa de Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui, repetindo para vocês, o Flamengo venceu 40 pontos ganhos, né? Pelo menos, por enquanto, se isolou na ponta, porque teremos aí esse jogo entre Cruzeiro e Santos, no jogo que vai acontecer nessa rodada, ainda nessa rodada desse domingo. Então, temos aí agora o time do técnico, o Rafael Guanais, que, que tá aí agora na posição aí no Campeonato Brasileiro, né? O time do Mirassol tá na sexta, né, colocação, 28 pontos ganhos. Então, meus amigos, a equipe do Flamengo conseguiu um resultado importante, né? E que tivemos aí, tivemos aí o jogo, meus amigos, que o Flamengo, certo, dominou as ações na maior parte do jogo, na maior parte da partida do Maracanã e criando muitas as chances de gol. E se caprichasse, poderia sair, né? Com um pra cá ainda mais elástico, né? E foram 27 finalizações ao todo na partida, né? Pelo lado do Flamengo. Então temos aí, só para ser exato, 27 finalizações, né? 8 foram chutes ao gol. Então isso é que teve aí, mas o Mirassol teve um pouquinho mais no quesito posse de bola, né? 51% contra 49%, né? É um pouquinho, um pouquinho quase equilibrado, melhor dizendo. Mas somente 8, né, que eu falo aqui, em direção do goleiro Walter, lógico, repetindo, o goleiro do Mirassol fez defesas importantes, por exemplo, aí do, do chute do Arrascaeta, que parecia ter endereço certo, né? Para fazer o gol. Então, meus amigos, o Walter que, que, que foi reserva do goleiro Cássio do Corinthians e tal, tendo aí as atuações dele no Mirassol. E
teve aí defesas milagrosas no jogo aí, com a camisa do Mirassol, né? Com a camisa do Mirassol. E o Walter, ex-goleiro do Corinthians, que fez grandes defesas nessa partida. E, mesmo dominado no primeiro tempo, a equipe do Mirassol, do técnico Rafa Guanás, levou perigo em ao menos duas chegadas. Por exemplo, aí o Chico da Costa chutou para fora e o Reinaldo parou na defesa do goleiro Rossi. E a equipe que sendo treinada pelo Rafa Guanais, que não estava no gramado, quem estava, né, na beira do gramado, melhor dizendo, era o Ivan Baitello, né? O Rafa Guanais estava suspenso. Então a equipe do Mirassol melhorou no segundo tempo, e embora tinha sofrido o segundo gol, fez o primeiro com o Gabriel, jogou no Flamengo, e pressionou até os minutos finais da partida, né, em busca pelo empate. Foi uma atuação valente da equipe do time do Mirassol, né, que fez sua estreia histórica no Maracanã em jogos oficiais, né? Nunca tinha jogado no Maracanã e foi aí de mais 60 mil pessoas no Maracanã, né? Na noite, né? Que teve aí de uma marca de 1 milhão de ingressos vendidos em jogos como mandante da temporada, de acordo aí do site do Globo Esporte, né? Que é o Gato Mestre. E tendo aí, é o segundo clube a atingir esta marca em 2025. O primeiro foi Corinthians há 10 anos. Então, nessa sequência. E também, né, o time do Flamengo é, tendo aí, sendo líder do campeonato, mas pro Mirassol, que está na sexta colocação atualmente, vinha de uma sequência de 9 jogos sem perder, né? E sendo uma das sensações do campeonato. É lógico, é uma sensação do campeonato porque está fazendo uma grande campanha. E a última derrota havia sido antes do Mundial de Clubes, né, contra o Bragantino, por 1-0 no dia 5 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, 3 meses sem perder. Olha só o tamanho que o time do Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro, o tamanho dessa responsabilidade, né? E principalmente aí o. E a equipe do Mirassol, hoje é a sexta colocada, 28 pontos ganhos, vinha de uma sequência de 9. E a equipe do Mirassol, atualmente é a sexta colocada com 28 pontos ganhos, vinha de 9 jogos sem perder na competição. A última derrota que aconteceu foi antes do Mundial, diante do Bragantino pelo placar de 1-0, e desde o dia 5 de maio, né? Então, exatamente os é, 3 meses e 5 dias, né? 3 meses e 5 dias. Olha o tamanho nessa responsabilidade da equipe do Mirassol, que é uma sensação do campeonato hoje, né? Do campeonato brasileiro hoje, porque é a estreia da equipe, né? Do Mirassol do campeonato, e simplesmente faz um grande trabalho da equipe do técnico Rafael Guanás. Isso diz tudo, né? E o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira. Na próxima quarta vai ter o jogo importante do Flamengo contra o Internacional de Porto Alegre. Jogo nas quartas de finais da Libertadores, às 9h30 da noite, certo? E a equipe do time do Flamengo, né, que tem aí 3 jogos contra o Internacional, né, para ser mais exato. Primeiro, na quarta-feira pela Libertadores, às 9h30. Depois, o jogo lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, né? No próximo domingo. E na outra quarta, na outra quarta-feira, temos aí o jogo do Flamengo Internacional. Então são 3 jogos entre Inter e Flamengo. Então isso é em sequência, jogos em sequência. E na segunda-feira, a equipe do Mirassol recebe o Cruzeiro em casa às 8 horas da noite. Então o Flamengo tendo aí a recuperação, o torcedor do Flamengo aí vai está apoiando a equipe do Flamengo, lógico que vai todo sempre aos jogos do Flamengo, a torcida é, é o que se faz presente nas arquibancadas para tentar incentivar o seu time, mas o Felipe Luiz tem que ter nessas convicções daquilo que ele está fazendo. Lógico que ele está tentando conseguir montar a sua equipe, mas tem as situações aí que tem que ser mudadas. Nós esperamos por isso. Então, o Flamengo tem aí a liderança garantida,
certo? 40 pontos ganhos, repito. Vai jogar contra o Internacional nessa quarta-feira, certo? Pela Libertadores. E também teremos aí Inter e Flamengo no próximo domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, 18h30. E o time do Mirassol, repito, joga contra o Cruzeiro em casa na segunda-feira que vem, a partir das 8 horas da noite. Tá bom, pessoal? E estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também o nosso Conversa de Torcedor, é claro, todo sábado, 11 da manhã de todo sábado, ao vivo para você, com muita opinião, também com informação, acompanhando pela rádio INSC 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, também pela Radiosnet, pelo YouTube, falando de tudo para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira, do esporte em geral, enfim, para você e por você, ouvinte e assistente do nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Fique com Deus e um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.